Saudações, elementariano. Estamos aí mais uma vez agora para o último exercício aí do capítulo, né, da aula sobre calor latente, tá? Esse é o exercício mais comprido aí para a gente calcular. Então, acompanhe a leitura para a gente entender o que se passou. Questão 15. Qual a quantidade de calor absorvida para que 1 litro de água congelado e a menos 20 graus Celsius vaporize e chegue à temperatura de 130 graus Celsius? Certo? Então, por que essa vai ser mais complicada? Embora ela seja muito parecida com a questão de número 1 e a questão de número 3. Porque ela vai passar por 3 mudanças de estado físico, né? Então a gente tem que calcular tanto o calor sensível, quantidade de energia para ele variar de temperatura, quanto o calor latente de cada mudança de estado, certo? Então são 2 mudanças de estado, né? Então ele vai precisar de energia para mudar de estado físico. Então primeiro ele está em sólido, que ele está a menos 20, a gente sabe que ele está no sólido. Aí ele do sólido ele vai ter que passar pelo líquido, para o do líquido ele virar vapor a 130 graus Celsius. Então ele passa por 2 mudanças de estado físico, tá certo? Beleza. E aí como é que a gente vai montar isso? Ó, vamos montar bem coloridinho para ficar bem tranquilo e a gente conseguir entender tudão, tá? Então ó, a quantidade de calor, certo? Que ele está pedindo, qual é a quantidade de calor absorvida, certo? Vai ser igual, ó, vou botar de vermelho, ó, quantidade de calor sensível do gelo, certo? Mais quantidade de calor latente de fusão, tá? Mais quantidade de calor sensível da água, certo? Eu estou botando água porque eu estou me referindo ao líquido, tá? Ao estado líquido, certo? Mais quantidade de calor latente da vaporização, certo? Então vou botar aqui via de vapor. Vapor. E por último, a quantidade de calor sensível do vapor, certo? Porque a água vai evaporar 100 graus e aí depois ela vai subir até 130. Beleza? Então vamos abrir todas as equações agora. Ó. Vamos botar aqui bem no cantinho, ó, quantidade de calor recebido vai ser igual, ó. Qual é o calor sensível do gelo? Ó, massa vezes calor específico do gelo, certo? Vezes variação de temperatura do gelo, tá? Vou botar aqui entre parênteses, ó, gelo, beleza? Mais, de verde, quantidade de calor latente de fusão. Então aqui vai ser, ó, massa vezes a latência da fusão, certo? Vamos botar aqui, ó, mais quantidade de calor sensível da água no estado líquido, certo? Então, ó, massa vezes calor específico da água no estado líquido vezes a variação de temperatura, tá? Então vou botar aqui, ó, toda vez que eu escrever aqui água ou H2O, eu me refiro à água no estado líquido, tá? Embora gelo seja H2O também e o vapor também seja de H2O, tá bom? Beleza. E aí, mais o que? Ó, calor latente de fusão, perdão, de vaporização, calor latente de vaporização, então vai ser a massa vezes, opa, deixa eu fazer um M melhor aqui, massa vezes a latência de vapor, tá? Mais calor sensível do vapor, que vai ser massa vezes o calor específico do vapor, né, da água no estado de vapor, vezes a variação da temperatura, tá? Então vou botar aqui, ó, vapor. Show? E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Como a massa é a mesma em todos os pontos, tá? Eu vou simplificar e vou botar a massa, vou botar em evidência, botar a massa em evidência, tá? E aí, ó, quantidade de calor vai ser igual, ó, a massa em evidência, tá? E aí vamos abrir aqui, vamos fazer um apanhado grandão, ó.
para ficar mais fácil de você entender, você pode fazer de outra forma mais rápida, tá? Mas aqui vai ficar, ó, calor específico do gelo vezes a variação da temperatura do gelo. Deixa eu botar aqui, ó. Certo? Mais. Eu só tirei a massa de tudo, tá? Então aqui, ó, calor latente de fusão, a latência de fusão, certo? Mais. Aí aqui, ó, calor específico do H2O, certo? Vezes a variação da temperatura do H2O, certo? Mais latência de vaporização, certo? Mais o calor específico do vapor, vezes a variação da temperatura do vapor. Beleza? Aí eu vou fechar aqui o parênteses com todo mundo, tá? Beleza. Certo? E agora, massa. Qual vai ser o valor da massa? Repara só nos dados que ele deu aqui no problema. Ó. Ele deu pra gente o calor latente de fusão, que é 80, tá? O calor latente de vaporização, que é 540, certo? O calor específico do gelo, que é 0,5, o calor específico da água, que é 1, e o calor específico, esse segundo calor específico da água aqui se refere a vapor, tá? Que é 0,48. E a densidade da água que ele está dando para a gente, 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, que equivale a 1000 centímetros cúbicos, tá? Como a densidade da água é 1 grama para cada centímetro cúbico, então, ó, se eu tenho 1000 centímetros cúbicos, eu vou ter 1000 gramas, certo? Ou seja, eu tenho 1 quilograma, 1 quilograma, né? Então, 1 quilograma vai ser 1000 gramas, certo? Então, eu vou colocar aqui como 1000 gramas, ok? Então, vamos começar a substituir todos os valores aí, tá? Então, a quantidade de calor vai ser igual a 1000, certo? Que multiplica. E vou abrir aqui de novo. Vamos fazer coloridinho. Calor específico do gelo vai ser 0,5, 0,5, certo? Que multiplica. Aí, no caso, ele está indo de menos 20 até 0, né? Então, temperatura final é 0, menos 20, tá? Menos 20. Show? Aí, ó, mais latência de fusão. A latência de fusão da água equivale a 80, certo? Equivale a 80. Mais cadê? Laranja. O coeficiente da água, que é 1. O coeficiente, o calor específico da água líquida, que é 1, vezes a variação de temperatura. Então, a variação de temperatura, ele vai estar no estado líquido, né? A temperatura final é 100 e a inicial é 0. Então, do 0 ao 100, ele está em líquido, certo? Mas, lembra que no 0 é o ponto onde ele fica sólido e líquido ao mesmo tempo, tá? Que ele está fundindo ainda, beleza? Então, ó, a latência de vaporização, que aqui é 0,48, certo? 0,48, certo? Que ele deu aqui, ó, 0,48. Está escrito calor específico da água 2 vezes, é porque esse aqui pequenininho aqui é do vapor, tá? Mais, cadê azul? O calor do vapor, o calor específico do vapor. E eu troquei ali. Peraí. A latência do vapor é 540, né? É aqui, a latência da vaporização é 540. Tá, ó, 540. Beleza? Foi mal, errei aí. Aí, ó, calor específico do vapor, calor específico do vapor, agora sim, que é 0,48. Tá? Vezes a variação da temperatura. Então, aqui no caso, ó, você vai ter, qual é a temperatura final? Vai ser 130, tá? Menos a inicial, que é 100, na vaporização. Show? E aí a gente fecha tudão. Beleza? Agora é só a gente vir fazendo a conta. Então, isso aqui, ó, depois você faz com calma, vai ficar, ó, 1000,
certo? Que vai multiplicar, ó, a galera toda. Então, aqui de vermelho, isso aqui vai dar 10, tá? Mais o 80, mais 100, mais 540, certo? Mais 14,4. Beleza? E aí se eu jogar isso aqui um pouquinho para cima, tá? Então, ó, quantidade de calor vai ser igual a 1000, certo? Que multiplica. Somando isso tudão, isso aqui vai dar 744, ai, droga. Isso vai dar 744,4, tá? Ou seja, a quantidade de calor vai ser igual a 1000 vezes isso daí, isso vai dar 7.444, tá? Calorias. 7.444 calorias, tá? O que equivale a 744. Peraí. Pronto. Certo? Calorias. Beleza? Que eu vou andar com a vírgula aqui 3 vezes. 1, 2, 3. Por isso que completa aqui com 3 zerinhos. Então isso aqui dá 744.400 calorias, o que equivale a 744,4 quilocalorias. Show? Isso. Então, a resposta correta aqui vai ser letra A. Certo? Foi a resposta que nós encontramos. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos seus comentários. Grande abraço.